Olá, meus amados, a paz do Senhor, mais uma vez. Meus queridos, eu quero meditar aqui um pouco mais, né? Esse vídeo aqui é um pouco longo, por quê? Eu quero aqui trazer, né, para vocês um pouco do estudo bíblico aqui, que se conta lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel, capítulo 12, 1, né? Capítulo 1 até o 3. Mas eu vou até o 28, né? Com vocês. Estejam comigo, me ajude, né? Em nome de Jesus. E Deus vai abençoar cada um de vocês segundo a vontade dele. Vamos lá. Que o título é o seguinte. O título é 12. A visão do exílio. O segundo título é O tremor do profeta é um sinal. Então vamos lá. Que diz assim. Ezequiel, né, um profeta, né, Deus levantou naquele tempo, no meio do exílio do povo de Israel, o povo estando já em cativeiro na terra da grande Babilônia, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é o versículo 1, agora o 2 e o 3. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são a casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles, do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que repare nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora, de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar, então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faz para ti à vista deles uma abertura na parede e tira-as para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás e cobrirás teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede, as escuras as tirei para fora, e nos seus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a minha palavra do Senhor. Aqui tudo ordem divino. Deus ordenando aqui, meus queridos. Deus aqui ordenando, dando uma ordem ao profeta. E o profeta imediatamente obedecendo a ele, a Deus. Continuação, o 9 até o 28. Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Deus sabendo tudo, mas Deus fez uma pergunta a Ezequiel. Diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dizes, eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim se lhe fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairá para uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá para que com os seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado no meu laço. Então o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. 14 ao 15. E a todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para o seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles.
Assim saberão que eu sou o Senhor. Quando eu os dispersar entre as nações, eu vos espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos que escaparão da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Uma pausa, meus queridos. Aqui é muito forte, aqui é muito profundo. Por quê? Deus aqui está referindo, o príncipe, está referindo a Zedequias, ao rei Zedequias, né? Joaquim, o rei Joaquim, o rei Zedequias. O rei Joaquim, ele foi preso e foi levado para o Egito. Aí depois veio outros reis, e o último rei, que não foi da descendência de Davi, foi Zedequias, tio de Joaquim. O que acontece é que Deus está aqui profetizando que o rei Joaquim ia fazer isso tudo que o profeta fez, né, pegar suas coisas, suas mobílias, ia fugir nas escuras, à noite, por causa de quem? Por causa de quê? Dos caldeus, o rei da Babilônia, que vinha do norte, com muitas nações, para guerrear, combater, destruir Jerusalém. E o que acontece? Ele vai e foge, né? O sucesso dele é só sair de Jerusalém, fugir. A Bíblia diz que eles foram pegos, né? O rei Joaquim foi pego nas campinas ali perto de Jericó. Glória a Deus. Aí quando ele é pego, Nabucodonosor leva ele até Ribá. Ali ele entra em juízo, quer dizer, o rei Nabucodonosor dá a sentença de juízo, mata seus filhos, e de Ribá ele vai para a Babilônia, né? Para os caldeus. E ali mesmo ele morre mais para frente, alguns anos mais adiante. Agora, Ezequiel, ele faz tudo conforme a vontade de Deus, segundo a ordem do Eterno. E Deus, ele dá um sinal. Qual o sinal? Quem é o sinal para o povo de Israel? É o profeta, o próprio profeta, né? E o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel. Ezequiel, filho do homem, a casa rebelde não fazem nenhuma pergunta: por que fazes isto? O que tu fazes? O que está fazendo, né? Israel é o povo dos cativeiros, né? Estavam observando Ezequiel, os anciões, os demais, estavam vendo Ezequiel fazendo tudo isso, mas sem fazer uma pergunta só. Vamos continuar. 17 até o 28, o título é O Tremor do Profeta é um Sinal. O tremor, né? Tremor, com tremor, medo. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás, com tremor, a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém. Aqui, Deus dá outra ordem, a segunda ordem a Ezequiel. Que Ezequiel deveria comer, beber com tremor e com receio, medo, né? Será que eles vão vir? Será que eles vão chegar? Agora vamos lá. Na terra de Israel, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel, o seu pão comerão com receio e a sua água beberão com medo, pois a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos que nela habitam, e as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em assolação. Então sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongai-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dizeis: assim diz o Senhor,
Jeová, farei cessar este provérbio e já não se servirão mais dele em Israel. Mas diz-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Agora, meus queridos, o 24 ao 28, porque não haverá mais alguma visão vã, nem a adivinhação lisonjeia no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. 28 para terminar. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Meus queridos, aqui, lá em Israel, tanto Israel como na Babilônia, existia, havia um provérbio, no meio do povo judeu, que a profecia de Jeremias, Ezequiel, Daniel, eram para muitos tempos para frente, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas o Senhor vai dizer que a palavra que eu falei vai se cumprir rapidamente. E se cumpriu, tanto que Jeremias ele profetiza que os caldeus viriam, e assim sucedeu. Ezequiel profetizou muitas profecias que aconteceriam naquele tempo, muitas se cumpriram e outras se irão cumprir ainda. Daniel da mesma forma. E o que acontece é que os judeus tinham uma crença, que essa profecia era muito tempo para frente, não se encaixava naquele tempo deles. Eles estavam cegos, estavam cegos, para falar a verdade. E quero aqui deixar para vocês, para terminar, no versículo 17 até o 19, diz assim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel, o seu pão comerás com receio, e a água beberão com medo, pois a sua terra será despojada de sua habitação por causa da violência de todos os que nela habitam. Aqui, meus irmãos, a causa do povo judeu, das terras de Israel serem levados cativos, foram a idolatria, a violência e a soberba do povo, naquele tempo. O povo não se portava com as profecias dos profetas verdadeiros de Deus. Eles não se portavam com Deus, quer dizer, eles não davam atenção às profecias. Então, veio todo esse mal sobre eles. E quero aqui deixar para vocês essa palavra. Fique com Deus, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. E que Deus abençoe grandemente e fortemente, em nome de Jesus.